1, 2, 3, 4. Pra ficar maneiro, joga o clima lá no alto. Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso goleou o Flamengo por 4-1 no estádio Newton Santos e é novamente o líder do Brasileirão. O Fortaleza é o segundo colocado. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a partida de ontem, trago aquela análise especial pós-jogo. Aconteceu há pouco. A mãe de um amigo que torce para o rival que foi goleado pelo Fogão foi acordar o rapaz, tem que estudar. Meu filho, acorda que já são 5, atordoado, o menino perguntou. Que isso, mãe? O Botafogo fez mais um enquanto eu dormia? Pois é, galera, o Glorioso passou por cima do Flamengo e poderia ter sido muito mais. O Botafogo poderia ter feito 6, 7, 8, sem exagero. A Almada perdeu o pênalti, o Tiquinho perdeu um gol claro, o Matheus Martins, antes de fazer 2 gols, perdeu uma chance, o Savarino também, sem contar outras grandes jogadas com o Luiz Henrique, numa finalização que passou muito perto, com o próprio Almada num chute rasteiro que o Rossi tirou. Então o Botafogo produziu para dar uma goleada histórica no rival rubro-negro. Mas 4-1 também está de bom tamanho, o Fogão jogou muita bola e agora se prepara para a quarta-feira. Libertadores, oitavas de final, contra o Palmeiras no Allianz Parque, segundo jogo. No primeiro, o Fogão venceu por 2-1 no Newton Santos. Pois é, galera, o Botafogo mostrou que queria vencer e vencer bem o Flamengo. Entramos em campo com John no gol, Mateu Ponte na lateral direita, na zaga Bastos e Barbosa e Cuiabano na lateral esquerda. Gregory, Marlon Freitas e Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Um time muito forte, o time ideal atualmente no Botafogo, que claro, pode ter algumas trocas com a entrada do Alan, com a entrada do Tiquinho Soares, mas era um Botafogo muito forte para enfrentar um Flamengo que sofre com muitos problemas físicos. Mas não se enganem, o Botafogo teve problemas antes do Flamengo, mas também não tem toda a qualidade à disposição. É que o Botafogo, principalmente do meio para frente, se preparou muito bem em 2024. Eu falo sobre o calendário, reclamo muito do futebol brasileiro com tantos jogos, mas falei bastante sobre o planejamento aqui do Botafogo também desde o início do ano. O Glorioso que ainda precisa trazer um zagueiro, o Botafogo que agora precisa trazer também um lateral direito. Mateu Ponte ontem foi substituído pelo Tietê, que jogou improvisado, foi muito bem, mas o Botafogo precisa contratar um lateral direito e também trazer pelo menos mais um zagueiro. Só que dentro de tudo isso, como eu disse, o Botafogo não tinha toda a qualidade à disposição. O Marçal estava suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Botafogo não tem por lesão o Jefinho, não tem por lesão o Eduardo e não tem por lesão o Júnior Santos. Em outros tempos, se o Botafogo ficasse sem Marçal, Jefinho, Eduardo e Júnior Santos ao mesmo tempo, sofreria muito. Então não é só o Flamengo que teve desfalques importantes para a partida de ontem. Isso tem que ficar muito claro. O Botafogo teve problemas antes do rubro-negro e problemas graves. Além do Marçal suspenso, o Lucas Alter também estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Galera, então entramos em campo com a equipe que eu falei, com o John no gol, o Mateu Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano, o Gregory, o Marlon Freitas e o Almada, com o Luiz Henrique, mais centralizado o Igor Jesus e pelo lado esquerdo o Savarino, num 4-3-3 contra o Flamengo, que variaria entre um 4-3-3 e um 4-4-2, porque o Gerson estava fazendo mais a composição pelo lado direito. Eles não tinham o Luiz Araújo, então do meio para frente o Flamengo tinha o Alan como volante, o Léo Ortiz, que jogou bem como volante também, ele que é um zagueiro, e eu falei que o Botafogo tinha que ficar de olho nessa característica de criação do Flamengo no meio-campo. Tinha o Arrascaeta no primeiro momento, Gerson, Carlinhos e o Bruno Henrique. Só que o Arrascaeta se machucou
aos 4 minutos. Aí você pensa, puxa, 4 minutos, jogo começando, 0-0 e o Flamengo perdeu um grande jogador. 0-0 que nada. O Botafogo foi pra cima com a Arrascaeta, com tudo do outro lado e abriu o placar aos 2 minutos com o Matheus Ponte. Uma jogada muito bem trabalhada, o próprio Matheus Ponte participou do lance, tocando para trás, aí o Gregory tocou a bola para o meio campo, Marlon Freitas trabalhou muito bem com o Luiz Henrique por dentro, a bola chegou por intermédio do Marlon Freitas ao Cuiabano, que não cruzou de qualquer jeito, devolveu a bola e o Marlon Freitas deu uma assistência incrível para o Matheus Ponte atacar a última linha de defesa do Flamengo às costas do Bruno Henrique, às costas do Ayrton Lucas e fazer o primeiro de cabeça. Tem trabalho do Arthur Jorge, porque o Palmeiras também tentou fazer uma linha mais baixa na entrada da área contra o Botafogo. E o Igor Jesus, centroavante, num lance muito parecido, encontrou um belíssimo passe para que o Luiz Henrique pudesse cabecear, atacando a última linha de defesa do Alviverde. E ontem, o Marlon Freitas, que tinha feito o lançamento para o gol do Igor Jesus, o segundo do Botafogo contra o Palmeiras, fez o belíssimo passe também, que lembrou do Igor Jesus para o Luiz Henrique. Mas ontem o Marlon Freitas fez esse belíssimo passe para o Matheus Ponte cabecear e fazer 1-0 para o Fogão. E é interessante porque contra o Palmeiras, o Luiz Henrique, um ponta, entrou naquele espaço. Ontem, o Luiz Henrique, um pouco mais por dentro no primeiro tempo, e abriu esse espaço para o lateral direito surpreender a defesa adversária. Então, jogadores de posições diferentes trabalhando na exploração das brechas dadas pelos adversários, com construções que viram também padrões no nosso Fogão. 1-0 para o Glorioso, que tomava conta da partida. Logo depois do gol, o Arrascaeta saiu, entrou o Vitor Hugo, então o Flamengo tinha o Gerson com um pouco mais de liberdade e o menino marcando um pouco mais, só que o Botafogo continuava atacando, fazendo pressão alta, fazendo pressão pós-perda, só que não aproveitou para fazer o segundo gol. O Gregory até invadiu o campo ofensivo, finalizou levando perigo ao goleiro Rossi. Também tivemos uma outra finalização com o Rossi tendo que fazer uma boa defesa num chute, se bem me lembro, do Marlon Freitas. O Botafogo era melhor no jogo, mas não fez o segundo gol. Toda atenção é importante num jogo contra um time que tem Gerson, que tem Bruno Henrique, Léo Ortiz. O Botafogo não pode piscar, não pode cochilar. Na quarta-feira também não vai poder, e o Botafogo cochilou. Então, o Léo Ortiz, que estava trabalhando como um volante, avançou tranquilamente, conduzindo a bola, não foi incomodado pelo Igor Jesus e pelo Almada. E eu falei ontem, pessoal, se o Botafogo fizer 2 linhas de 4, com o Almada e o Igor Jesus um pouco mais adiantados, eventualmente o Savarino e o Igor Jesus um pouco mais adiantados, vai ter que ter compactação. E tem que ter pressão ao portador da bola. Tranquilamente o Léo Ortiz conduziu a bola, viu a última linha de defesa do Botafogo mal organizada, o Bruno Henrique fez o movimento de fora para dentro, prejudicando a ação defensiva do Ponte, recebeu um bolão do Léo Ortiz na saída do goleiro John. Bruno Henrique fez de canhota por cima, 1-1. O Matheus Ponte poderia recuar e tomar bronca dos zagueiros por não fazer uma linha, deveria ter ficado parado para fazer uma linha de impedimento e depois observar que um zagueiro desceu e ele não conseguiu fazer a linha só dando espaço para o atacante. Muito rápido, muito difícil. Então o sistema defensivo do Botafogo falhou e não deveria ter falhado naquele momento. O Botafogo era melhor na partida. Um mérito que o Fogão vem tendo é não sentir os gols dos adversários. Não sentiu contra o Palmeiras, foi para cima e fez 2-1. Não sentiu contra o Flamengo. O jogo ficou um pouco mais equilibrado no primeiro tempo, mas era o Botafogo tentando botar a bola no chão e atacar o rubro-negro. Fim da primeira etapa, 1-1. O Botafogo voltou muito organizado e disposto a vencer. Do outro lado, Gerson deu lugar a um garoto e o Flamengo não conseguiu segurar o ímpeto alvinegro. Eu falava lá no Charla Podcast mais Premier, na transmissão no Premier 2, que o Almada precisaria finalizar um pouco mais, levar mais perigo ao Flamengo. O Botafogo poderia produzir dessa forma. E um abração lá para a galera do Premier, para a galera do Charla. Foi sensacional a transmissão,
Comentei ao lado do Thiago Lacerda, do Betão e com a narração do Bruno Cantarelli, um espetáculo completo com goleada do Fogão. E o Botafogo, com muita disposição e organização, voltou bem para o segundo tempo, quando o Matheus Ponte fez uma belíssima jogada, conduzindo, passando por marcadores do Flamengo e invertendo para o Almada, que naquele momento estava aberto pelo lado esquerdo, como ele também gosta, vindo de fora para dentro. E ele entrou cortando os adversários, finalizou, como eu pedia lá no Premier, rebote, e a bola chegou aos pés do centroavante e artilheiro Igor Jesus, 2-1 para o Fogão. E o Botafogo continuou em cima, e o Tite tentando modificar, o Botafogo continuou em cima. O Luiz Henrique, mais aberto no segundo tempo, começou a jogar ainda melhor. Teve as possibilidades de ir para o 1 contra 1, às vezes 1 contra 2, porque mesmo com sobra na marcação adversária, o Luiz Henrique consegue passar em algumas oportunidades. Então o nosso ponta-direita cresceu muito no jogo. Aos 16 minutos ele deitou e rolou pelo lado direito do nosso ataque. O Ayrton Lucas fez pênalti no Luiz Henrique. E viriam duas trocas no Fogão. O Tiquinho entrando no lugar do Igor Jesus, com o Tietê entrando no lugar do Matheus Ponte. Eu me recordo que na transmissão eu disse que o Tiquinho não deveria bater o pênalti por estar frio. Primeiro toque na bola, uma cobrança de pênalti, é um perigo. Pode ser que o jogador não consiga executar da melhor maneira, sem sentir o jogo. Só que o Almada, que estava quente na partida, bateu muito mal e o Rossi fez a defesa. O Botafogo continuou melhor que o Flamengo e, a partir do pênalti perdido, perdeu outras chances claríssimas, gente. Logo depois, o Luiz Henrique fez uma jogada espetacular pela direita, passou de passagem pelos adversários, cruzou por baixo, muito parecido com o cruzamento do gol do Tiquinho contra o Palmeiras no Brasileirão, e a bola foi para o Tiquinho, que chutou por cima. Ele estava em campo havia 1 minuto, 2 minutos, ainda estava frio, e acabou perdendo um gol que não pode perder. Então, o pênalti e o gol perdido pelo Tiquinho. Depois, o Savarino perdeu uma chance importante também. Tivemos uma jogada do Luiz Henrique, como eu já disse, com a bola passando perto. O Almada também tinha tido uma jogada com a defesaça do Rossi e o Botafogo não conseguia fazer o gol. Aos 29, o Matheus Martins entrou no lugar do Almada. A configuração do Botafogo mudou um pouco. O Savarino foi trabalhar por dentro, o Botafogo tinha o Luiz Henrique na direita e o Matheus Martins na esquerda com o Tiquinho lá na frente. O Matheus Martins teve uma ótima chance, chutou e o Rossi defendeu também. Mais um gol que o Botafogo não fez e deveria ter feito. Aos 35, Alan no lugar do Marlon Freitas e o Carlos Alberto no lugar do Luiz Henrique. Fiquei até com receio do Flamengo crescer um pouco mais pela saída do Luiz Henrique. Num primeiro momento, o Flamengo foi ao campo ofensivo, mas nada de muito perigoso para o Botafogo. E o glorioso, que tinha John, Tietê, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Alan, Gregory, Savarino, Carlos Alberto, Tiquinho e Matheus Martins, continuou em cima do Flamengo, até que pouco depois, uma jogada muito bem trabalhada, galera, muita qualidade. O Tietê, que entrou bem na lateral direita, trocou figurinhas com o Alan e no momento certo deu o passe em profundidade para o Savarino, que estava mais por dentro, atacar o lado direito e conseguiu uma bela assistência para o Matheus Martins vindo da esquerda, num espaço deixado também pelo Wesley, lateral do Flamengo. O Matheus Martins fez 3-1, foi para a galera, bateu no peito, beijou o escudo, falou: aqui é Botafogo, voltou para o campo. O Flamengo não produzia. Mesmo tentando mexer, o Tite não conseguia dar uma identidade à equipe rubro-negra, e o Botafogo com tranquilidade. Só que mais uma lição. Eu estou muito feliz, estou comemorando, mas a gente tira lições do jogo de ontem também. Toquinho, Botafogo querendo sair jogando para lá, para cá, para lá, para cá. O John deu a bola na fogueira dentro da área para o Alan, pressionado. O Flamengo roubou a bola, teve a finalização. Ainda bem que o Barbosa conseguiu ler a jogada para tirar quase em cima da linha. O Botafogo escapou de tomar o segundo gol e uma pressão boba no final. O árbitro deu 4 de acréscimos e o Tiquinho Soares foi pressionar lá na frente aos 48 do segundo tempo. Obrigou o Rossi a se livrar da bola. E o Barbosa ganhou pelo alto. O Gregory deu um passe de cabeça ainda no campo de defesa
para o Alan, que deu um ótimo passe para frente, sabendo que o Matheus Martins teria muito espaço. Ele deu uma espécie de balão, mas não qualquer balão. Ele estava meio pressionado, o Alan no caso, então ele levanta a bola sabendo que o nosso ponta teria espaço, tanto que o Alan já levanta a cabeça para olhar onde a bola realmente ia chegar. O Matheus Martins, com tranquilidade, dominou, conduziu, foi para cima do Davi Luiz no momento certo, deu um toquinho para dentro e finalizou com a perna esquerda entre o goleiro adversário e a trave. 4-1 Fogão, com direito a cheirinho e tudo. O Matheus Martins foi pra galera e fez o cheirinho. Goleada alvinegra, show de bola, poderia ter sido 5, 6, 7, 8, até mais. O Botafogo produziu para isso, mas goleou o rival e é o líder do Brasileirão. Ao fim, Gatito Fernandes, parabéns, foi falar com o Bruno Henrique, tem que aceitar, não quer zoar, não quer fazer o chororô, tudo bem, pode fazer, não tem problema, só aceita também quando for provocado. E o Bruno Henrique ficou chateadinho, o Igor Jesus ficou rindo do Gatito, dando a bronca no Bruno Henrique, o Marlon Freitas foi lá pro rapaz não chorar, deu aquela apaziguada e o Fogão venceu muito bem em casa pra festa geral da torcida que deu um show no Nilton Santos. 4-1 pro Glorioso. Hoje os jogadores podem descansar, começar a pensar no Palmeiras, na Libertadores. Eu que não entro em campo vou comemorar. Pelo menos hoje o Glorioso goleou um rival histórico que briga pelo título e o Botafogo é o líder do campeonato e foi uma vitória maravilhosa. Beleza, galera? Mais tarde tem redação do Bandeira ao vivo por aqui, então todo mundo com o sininho ativado, ninguém perdendo conteúdo no canal Fabiano Bandeira, todo mundo deixando o like, dando essa moral, compartilhando o canal. Quem não é inscrito pode se inscrever agora no canal Fabiano Bandeira e quem já é inscrito pode trazer novos inscritos. Vamos passar logo dos 55 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Aos adversários de ontem, 6-1 em duas parcelas, porque se o Botafogo golear de uma vez só, parece que o rival senta em campo, então é melhor fazer 2-0 no primeiro turno, 4-1 no segundo, é uma goleada, mas juntando os dois resultados, 6-1 se fosse num dia só, o adversário poderia sentar em campo, coisa que não é bacana, então o Fogão parcelou. 2-0 no primeiro turno no Maracanã, 4-1 no segundo turno no Nilton Santos. Muito obrigado pelos 6 pontos e pelo saldo de gols. Um abraço, saudações alvinegras, dá-lhe Fogão, estamos muito juntos. Galera gloriosa, valeu, fui, fogo!